Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica. Apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo falar um pouco de uma terapia diferente com equipamento. Essa terapia a gente trabalha da seguinte forma: são sensores que a gente conecta no corpo, cabeça, pulsos e tornozelos. Esses sensores, eles passam uma frequência elétrica muito sutil para o teu corpo, então a pessoa sente uma sensação muito forte de relaxamento, de tranquilidade, melhora as emoções. Quando esse campo elétrico é acionado, essas ondas elétricas são enviadas para o teu corpo, o equipamento começa a fazer uma leitura de como você está. Então, ele consegue me dar informações do tipo do campo da motivação, resistência mental e emocional e psicológica, como é que você está. Ele também ajuda no sentido de ver o teu campo áurico, teus chakras. Trabalha também a questão física, se você está com dor, não, se tem algum desequilíbrio em algum órgão. A partir do momento que a gente começa a tratar, muitas coisas acabam às vezes, limpando. Então, por exemplo, a pessoa às vezes sente uma mudança no corpo, dá algum desconforto, o que é raro, mas pode acontecer. E isso é uma limpeza. Na realidade, quando você equilibra todo o corpo, o mental, o emocional, o energético e o físico, a pessoa tende a entrar num estado de harmonia. E se tem alguma coisa impedindo, normalmente isso acaba saindo. São raros os casos que eu tenho, mas às vezes pode dar, sim, algum desconforto posterior. Esse desconforto dura em média horas ou no máximo 2 dias quando é muito forte, mas é raro. Normalmente são limpezas que estão ocorrendo e aí a partir daí, a gente consegue equilibrar a pessoa em todos os níveis. Então, por exemplo, ele tem uma terapia do campo energético. Quando eu falo energia, eu estou falando dos nossos centros de energia, dos chakras, da aura, do campo espiritual. Se a pessoa tem algum obsessor, por exemplo, aparece no campo áurico. Então, a gente consegue ver, consegue limpar também. Se a pessoa tem bloqueios nos chakras, emoções que estão, de alguma forma, impedindo o teu fluxo de energia, também a gente consegue identificar e consegue equilibrar. Normalmente, essas emoções, quando eu comento com a pessoa, são muito fortes. A pessoa identifica como algo muito intenso naquele momento. Aí tem também uma terapia que a gente trabalha karma. Tem muitas pessoas que têm determinados problemas aqui, conflitos, dificuldades de relacionamento, que quando a gente trabalha o karma, a gente trabalha relacionado ao conflito daquela pessoa, normalmente a pessoa melhora. Isso quando há possibilidade de desbloquear. Cada terapia que a gente faz, ele me dá um índice de correção. É óbvio que eu sempre espero o máximo, mas às vezes o equipamento não corrige. E não corrige por quê? Porque está no teu campo, não corrige porque às vezes eu preciso equilibrar outros pontos antes de equilibrar esse. Enfim, e o karma é um deles. Às vezes não libera. Infelizmente, às vezes está no campo da pessoa que é impossível corrigir. Quando é possível, a gente vê uma melhora significativa. Eu já vi pessoas mudarem o comportamento, melhorarem o relacionamento, saírem de estados, inclusive depressivos, que estava ligado no campo kármico, e melhorarem muito, trazerem muita mudança. Essa é uma das terapias. Quando a gente tem, por exemplo, uma terapia de traumas, né? Lá eu tenho um campo que eu identifico através das idades determinados traumas. Eu não tenho trauma em si, eu tenho a idade que essa pessoa pode ter sofrido algum estresse, alguma tensão,
alguma mudança radical na vida e, em função dessa mudança radical, a pessoa, de alguma forma, se sentiu muito mal e faz uma marca, né? No nosso campo energético, é como se tivesse um ponto ali a ser olhado. Então, quando a gente identifica isso, mesmo que a pessoa às vezes não se lembre, eu vou dar um exemplo. Eu atendi um rapaz, ele tinha, nessa altura do campeonato, 40 anos. E os traumas que apareciam para mim eram traumas com 2 anos e 5 anos de idade. E esses traumas estavam conectados com memória da pele. E isso se repetia, né? Porque também tem isso. Quando ela aparece várias vezes, também significa que é um padrão muito forte na pessoa. E aí eu perguntei para ele, óbvio, né? 2 anos e 4 anos a pessoa dificilmente vai lembrar, mas enfim, perguntei. Ele disse que não se lembrava, e eu perguntei se ele tinha algum problema de saúde em relação à pele, porque esses traumas estavam relacionados à pele. E aí ele confirma para mim que tinha psoríase. E psoríase é um problema que causa muito constrangimento para as pessoas, porque formam feridas, cascas, às vezes dá na cabeça, dá nos cotovelos, no corpo. É difícil o tratamento, é uma questão emocional. Quanto mais estressada a pessoa, mais a psoríase ataca. E aí ele confirma realmente que tinha esse tipo de problema. E aí, óbvio, né, a gente faz a limpeza. Aí eu vou fazer a correção e a gente precisa ver também outros fatores até para poder tratar esse sintoma. Sempre que a pessoa chega no meu consultório dizendo, olha, eu tenho depressão, eu tô com síndrome do pânico, ou eu tô com dificuldade nos relacionamentos. É sempre sintoma. A minha leitura é, algo está acontecendo para que essa pessoa faça mudanças na vida. Na medida em que a gente começa a equilibrar, a trazer essa pessoa para o eixo dela, a gente começa a conseguir aprofundar quais são as causas que realmente está acontecendo na vida dessa pessoa que gera tudo isso, que gera esse desequilíbrio, ou numa área ou em várias áreas da vida. E aí, a partir daí, a pessoa começa a entender o que está acontecendo com ela e, óbvio, fazer escolhas. Tipo, até quero continuar agindo dessa forma, entendo que essa é a melhor. Pode não ser a mais saudável, mas é a melhor para ele. E ok, não tem problema nenhum. Então, esse equipamento, ele consegue captar informações muito sutis. Eu vou passar os meus telefones, quem quiser entrar em contato, até para ter mais informações, fica à vontade. Telefone 50 49 08 63, 50 49 08 63 ou 50 49 0547. 50 49 0547. O site que tem os programas postados, também tem depoimentos de alguns clientes que vocês possam ouvir, tá no Terapia Vibracional sp.com.br. Terapia Vibracional sp.com.br. Então, voltando a falar desse equipamento fantástico, né? É um equipamento diferenciado de biorressonância e biofeedback. Biofeedback por quê? Porque é o teu corpo que manda a informação para o equipamento faz a leitura, vê qual é a melhor terapia para você, e biorressonância é quando ele reenvia uma outra frequência elétrica para o teu corpo, trazendo um estado de equilíbrio, de harmonia, de paz, de serenidade. Tem muitas vezes que eu estou atendendo a pessoa e ela, né, até tem tempo, e eu ofereço fazer uma sessão como essa, e a pessoa, por mais estressada que esteja, nervosa, às vezes chorando, às vezes tensa, ela consegue relaxar, consegue sair melhor. Às vezes a gente sai até dando risada da terapia, é muito tranquilo. Então, voltando, né? É um processo onde a gente olha todas as áreas da vida. Às vezes você tem um problema específico e a gente pode ir direto nesse problema e fazer uma investigação mais específica dentro daquilo. Eu gosto desse equipamento porque ele não só faz uma avaliação, como ele trata.
você já sai da sessão se sentindo melhor. Você já sai da sessão mais leve. Primeira sessão, normalmente, todo mundo fica muito curioso, todo mundo quer saber o que está acontecendo, como é que é. Da segunda em diante, a pessoa já sabe, né? Já fica mais tranquilo. Muitas pessoas chegam até a dormir durante a sessão, porque o relaxamento realmente é muito profundo. Além dessa sessão, que eu estava, né, contando que tem várias terapias, você tem que imaginar o seguinte: independente do tratamento que você faça, do problema que você tem, essas terapias complementares, principalmente ela potencializa a sua melhora em mais de 30%. Então, assim, se você está fazendo um tratamento, vamos imaginar para os olhos. Quando você começa a fazer esse tratamento, sem contar os frequenciais e outras técnicas que eu também uso, a tendência é você se recuperar mais rápido, é você ficar melhor, mais rápido, e esses remédios ou esse tratamento que você está fazendo, ele se potencializa mais. O teu corpo entra num estado mais harmônico e, óbvio, a medicação faz efeito mais rápido. E o nível de estresse, né, gente? Porque, assim, se a gente para pensar, o nosso sistema imunológico, ele fica mais alterado por conta do estresse. Então, quanto mais estressado nós estivermos, mais tenso está o nosso corpo, mais em alerta fica todos os nossos sistemas e, óbvio, o corpo está sempre em estado de alerta, o teu sistema imunológico fica sempre em ação. Quando você fica doente, que aí a tendência é ficar gripado, é ter uma sinusite, uma rinite, os ites da vida. Quando você entra nesse processo, o teu sistema imunológico ele já está mais baixo. Então, você demora mais para sair, você demora mais para se recuperar. E a redução de estresse é fundamental para o teu equilíbrio. Olha, dizer que vocês não vão ter problema é mentira. Dizer que as coisas não vão dar errado é absurdo. Achar que a gente consegue viver 100% do tempo em pleno estado de harmonia, nem os monges tibetanos, tenho certeza disso. O que eu acho, no geral, precisamos lidar com os problemas. Se nós estivermos num nível de estresse menor, mais relaxados, conseguindo olhar o problema de uma forma mais racional, menos emocional, você vai conseguir ter uma atitude mais coerente, mais assertiva, e naturalmente os problemas que poderiam ser gigantes tornam-se problemas possíveis de serem solucionados. A minha proposta para vocês é fazer um trabalho em grupo. Quando a gente consegue reunir uma equipe, ou pelo menos um grupo mínimo, de 5, 6 pessoas, e a gente consegue trabalhar esses pontos e ajudá-los a sair do nível de tensão de estresse, ajudá-los a desenvolver novas estratégias para lidar com a vida, de uma maneira geral. Eu costumo brincar com os meus clientes dizendo, olha, os problemas não vão mudar, são sempre os mesmos. O que muda é a tua maneira de agir em relação a eles. E isso faz toda a diferença. Na medida em que faz a diferença, o que acontece? Você se irrita menos, você se incomoda menos com o que acontece com os outros, com o que os outros fazem, enfim. A maneira de você reagir diante da situação é diferente. E na medida em que é diferente, que você consegue reduzir teu nível de estresse, você consegue ter uma saída, uma resposta, uma atitude, um comportamento mais racional, mais equilibrado. Quando a gente tem uma atitude, uma postura mais emocional, ela é desequilibrada. Ou seja, eu grito, eu fecho a cara, eu ajo mal com a pessoa, ou então eu até faço, mas faço de uma maneira mais agressiva, né? Ou discuto, ou choro, enfim. Quando eu tenho uma reação emocional diante da situação, eu acabo não sendo assertiva. Ou seja, eu acabo arrumando uma confusão, um conflito ali, ou eu implodo, né? Também tem a outra alternativa. Ou eu engulo, né? Fico quietinha e fico lá fervendo aquela raiva dentro de mim, que com o tempo pode virar aí uma doença qualquer ou um sintoma físico qualquer. Então, a minha proposta para o grupo é o seguinte. São grupos pequenos, no máximo de 6 pessoas. Esses grupos, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos trabalhar 12 sessões
com encontros semanais, encontros de 1h30. Esses encontros, nós vamos ter uma meta específica. Essa meta vai ajudá-los a estabelecer o seu objetivo. Então, por exemplo, vocês podem ter uma meta na área de relacionamentos, vocês podem ter uma meta na área de saúde, né, melhorar a qualidade de vida, enfim, uma meta específica. Meta, tenham sempre em mente que ela tem que ser específica. Uma meta na área da financeira, então preciso mudar a minha postura financeira, preciso ter umas atitudes diferentes em relação a isso, ou conquistar alguma coisa, ou melhorar em algum aspecto específico. Quando a gente trabalha esses pontos, que é muito legal, a gente vai desenvolvendo estratégias, ampliando o foco, desenvolvendo novas habilidades para você atingir a tua meta. É um grupo de coaching, é um grupo de life coaching. Life porque a gente vai trabalhar a tua necessidade, tudo que é em relação à tua vida. Quando é coaching executivo, é uma questão mais profissional. O que não quer dizer que a gente também não possa, né? Você não possa ter uma meta no aspecto profissional, né? Na área profissional, e queira desenvolver. Nós vamos trabalhar essa meta na primeira sessão, vamos definir o que é a meta, quais são os nossos objetivos. A partir daí, nós vamos desenvolver técnicas e estratégias para lidar com nível de ansiedade, nível de estresse, competências, desenvolver competências para que você possa atingir o teu objetivo. E esse grupo tem começo, meio e fim. Então, nós devemos terminar o grupo no final de 12 sessões. Com 8 sessões em média, vocês já começam a ver resultado. Esses grupos, normalmente, nós vamos trabalhar um aspecto da necessidade de vocês, do que vocês querem como objetivo, mas, no geral, vocês tendem a melhorar tudo. Essas novas habilidades, essa nova maneira de perceber e de olhar as coisas, ajuda vocês a mudar em todos os aspectos, nas relações familiares, pessoais, no trabalho. Ampliar o foco com uma postura diferente. Esse é o ponto central. E o que é mais legal, né? Se fosse fazer, por exemplo, uma terapia como essa individual, vocês teriam aí um custo. Como é em grupo, vai sair 44% do valor da individual. Então, é bem mais acessível, parcelado, né? Então, dá para parcelar. Ou seja, cada sessão, ela vai trazer para vocês ferramentas suficientes para vocês desenvolverem novas habilidades e reduzir o estresse. Então, seria muito legal. Os telefones 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547. 50 49 0547. E tem o site terapia vibracional sp.com.br. Terapia vibracional sp.com.br. E tem também no YouTube. Estou postando alguns vídeos dos programas, alguns temas bem legais. Quem quiser também solicitar algum tema para ser trabalhado no programa, pode me mandar por e-mail através do meu site, sem problema nenhum. E tem no YouTube Lucia Arantes, ou vocês podem entrar e ver vários vídeos lá que nós estamos postando, tá bom? Então, no geral, gente, a terapia com equipamento, ela dá uma sensação de alívio fantástico. A pessoa melhora. Às vezes, quando a nossa autopercepção ela é muito baixa, às vezes você sai da sessão dizendo, eu não senti tanta mudança. E depois a pessoa acaba me contando que, nossa, melhorou muito, relaxou bastante. A propósito, eu tenho um depoimento que está no WhatsApp. Eu não sei se dá para ver. O Eval está dizendo que não é uma boa. Tá. Eu vou tentar, então, vou botar ele no outro áudio. Muito legal. É o caso de um senhor. Ele fez uma sessão só comigo no começo do mês. Aí ele tinha algumas questões e uma questão profissional também, dizendo da dificuldade dele de fazer escolha. Ele tinha feito vários cursos para terapeuta. E então, o último que ele tinha feito era o Shiatsu, mas já tinha feito cromoterapia, reiki, enfim, uma seleção de cursos para atender.
E aí nós fizemos a sessão e essa foi uma das questões dele que a gente trabalhou. E ele me mandou um WhatsApp que eu vou tentar colocar para vocês semana que vem, que vai ser muito legal, contando dessa experiência dele. Ele, logo que fez a sessão, foi uma das pessoas que passou mal. Ele me ligou na sequência, falou, mas eu não tô bem, tô me sentindo um monte de coisa, tá. E eu, calma, isso passa, fique tranquilo, isso passa. E aí, ele já começou com os florais também. Então, assim, ele foi me ligando aí umas 2, 3 vezes, meio agitado. Agora, na última vez, eu acho que tinha o quê? Não tinha um mês, 20 dias do atendimento. Aí ele me ligou feliz, muito feliz, queria agradecer, dizendo o seguinte, Lucia, eu estava tão em dúvida sem saber o que fazer, e aí depois da sessão, depois do que a gente conversou, eu comecei a oferecer o shiatsu. E ele já tinha atendido 3 pessoas e estava indo para a 4ª indicação. E assim, a felicidade dele era fantástica, né? Porque muito legal ele conseguir sair da procrastinação, né? Daquela situação que a gente fica empurrando para depois, ele conseguiu ter uma atitude para começar a atender. Muito bem sucedido, então com certeza faz um ótimo trabalho. E a partir daí, começou a ter um fluxo legal de clientes, a ter mais clientes, a ter mais pessoas procurando. E quer dizer, esse é o pontapé inicial. Às vezes, a gente precisa disso. A gente precisa de um empurrão, né, de algo para você se motivar ou para destravar, que você possa realmente seguir em frente e ter resultado, e ter sucesso. E sempre lembrando que todas as nossas ações, tudo que a gente quer na vida exige ação. Os teus objetivos, a tua saúde, inclusive a nossa doença, também é um desequilíbrio. A gente adoece porque a gente não está em harmonia, a gente não está bem. E a gente não está bem por quê? Porque ou emocionalmente eu estou vivendo um conflito, ou eu estou muito preocupada, ou eu estou preso numa emoção, pode ser a raiva, pode ser a culpa, pode ser o remorso, o arrependimento, não importa. Quando eu estou presa numa determinada emoção, a minha visão da situação ela é distorcida. O meu julgamento é distorcido, a minha mente fica confusa, eu tendo a ver as coisas sempre a partir daquela referência emocional. Então, quanto melhor eu estiver emocionalmente, melhor será a minha avaliação das situações. Eu não gosto da palavra julgamento, né? Porque quando a gente julga, a gente está colocando valor na atitude do outro. E isso não é legal. Porque a gente não está dentro do outro para saber o que é bom, o que é ruim. Lógico que a gente tem os nossos parâmetros e os nossos parâmetros servem como base para a nossa vida. E a gente tem que respeitar as diferenças. Mas quando eu olho para alguma situação e eu olho com nível de emoção alto, a minha visão em relação àquilo é distorcida. Às vezes a pessoa só disse uma palavra, mas eu consigo ouvir aquela palavra com tanta raiva, que a minha atitude em relação à pessoa é grosseira, é mal educada. Por quê? Porque a minha percepção está distorcida. É isso que a gente tem que estar atento. A distorção é minha ou é tua? E aí sim fazer toda a diferença. Pessoal, entre em contato, vamos lá. 5049-0863, 5049-0863, 5049-0547, site terapiavibracionalsp.com.br. Mandem sugestões para o programa, enfim, vamos nessa. Gente, um grande abraço a todos, até semana que vem.